Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Verso 4. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Santo de Israel, te glorifico por esse momento maravilhoso, por essa rica oportunidade que a nós concede nesta noite. Que teu Espírito, meu Pai, encontre na oração do teu Filho, o anjo desta igreja. Venha receber, meu Pai, a tua palavra de bom grado e colocar em prática em nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Continua conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Você pode sentar dando glória a Deus? Agradeço ao amado pastor, a pastora, a oportunidade, irmão Luiz, a irmã Patrícia, conheci há pouco tempo, mas é como se já tivéssemos nos conhecido desde muito tempo. É uma liberdade entre nós, né? De amizade, de carinho, de amor. Ali está minha esposa, a mulher mais linda do mundo. Louvado seja Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, por cada um de vocês, por esta igreja. E a tendência é se multiplicar, já está construindo outra, é maior, claro, né, pastor? Bem maior. Bota a fé mesmo em ação aí, porque o tanto de cadeira que tiver lá, vai ter gente sentada. É fé. Amém, irmãos? Meus amados, estamos vivendo um tempo de vigilância, porque está prestes a começar uma grande perseguição contra a igreja. Isso será no nosso tempo, porque Jesus disse que não passará esta geração sem que tudo se cumprisse. Então há de vir uma grande perseguição contra a igreja, e aquele que não estiver preparado não vai suportar e vai acabar negando a Cristo, pela dificuldade que a igreja vai passar daqui mais algum tempo. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que a videira, ela vai ser o quê? Sacudida. E só realmente quem estiver ligado no tronco, que é Deus, é que vai suportar essas afrontas. Mas sabemos que também somos afrontados todos os dias. E muitas vezes, na maioria das vezes, dentro da nossa própria casa. E principalmente com os nossos familiares, alguns, outros não. E às vezes no trabalho, às vezes na rua, às vezes sem mais nem menos a gente escuta algo que não era para ter escutado. De repente a gente passa uma situação que a gente diz, meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Mas eu não fiz nada. E realmente você não fez nada, mas acontece que você tem um inimigo. Aleluia. Que assim como nós temos um amigo também, que é o nosso Pai, que não tosqueneja, não cochila, cuida de nós, de dia e de noite, também temos um adversário, que de dia e de noite ele procura tirar nossa paz. E quando o inimigo ele tenta tirar nossa paz, seja em qualquer área da nossa vida, ele quer envergonhar o evangelho através de nós. E isso está saturado. Eu conheço várias pessoas que dizem, eu não vou para a igreja, porque fulano de tal da minha família é, e você precisa ver como é a pessoa dentro de casa. Porque ser crente aqui, todo mundo é bonito, é santo, tem uma asinha nas costas. Mas o problema é quando sai dessas portas. O problema é quando entra dentro do seu lar. O problema é a forma que você trata a sua esposa. Ei, você tem que ser crente primeiro lá. Aqui não adianta nada, porque a Deus ninguém engana. Não é a gravatinha bonita, o paletó, a roupa alinhada. Não é isso. Não é tocar bem, não é tocar. Querido, é
Isso é fato. Agora, quem não tem o Espírito Santo, peca de qualquer jeito, sai pecando, porque não há ninguém que entre na mente dele e diga, você pecou. Ele já endureceu o coração, perdeu a sensibilidade do Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus. Então ele erra e tudo bem, parece que não errou, já cauterizou o coração dele. Ou você se converte, ou vai ficar de fora. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele nos alerta sobre que nós vivemos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, é porque a todo tempo tem pessoas nos observando, principalmente dentro da nossa casa. Mas meu marido tem um coração duro, ele não gosta da igreja, às vezes até não quer que eu vá para a igreja. E qual é o teu comportamento com o teu marido? Você tem que ser luz. Aí Jesus vai dizer assim, olha, por acaso pode pegar uma lamparina e colocar debaixo da cama? Não pode. Então se você é lamparina, se você é luz, você tem que estar no lugar alto. E onde é que a gente bota o candeeiro? Não é dentro da nossa casa? E se nós é luz, nós primeiro temos que clarear quem? Os nossos. Se não fosse, não funciona, varão. Então, se você quiser ser bem tratado, bem tratada, você tem que tratar bem. Se você é luz, mas meu marido é cachaceiro, pastor, eu tenho um filho que é drogado, eu vivo uma luta terrível. Ei, seja luz. Ele está nas trevas, mas você é a lamparina dele. E através de você, Deus vai alcançar ele. Mas se tudo você reclama, se tudo você questiona, isso aí é crente, vai ser mais do diabo ali de casa, não acredito. É uma realidade, irmãos. Nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunha. E essas testemunhas começam dentro da nossa casa, no nosso quadrado. Quando a gente sai e no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, a nuvem de testemunha, ela se multiplica. Sabe por quê? Quer ver uma coisa? O homem comum, ele rouba, alguém diz, rapaz, é ladrãozinho, rouba celular. O homem comum, ele trai, aí, descarado, trai a esposa, é infiel. Mas se um crente praticar uma coisa dessa, acabou. Você está entendendo o porquê que nós temos que viver pisando em ovos? Não é para querer ser melhor do que ninguém, porque tem gente também que comete um pecado que Deus não se agrada, que é a religiosidade, que foram eles que mataram Cristo, mas que você tem que ter uma vida cristã saudável. Você tem que se dar bem com tudo e com todos. E na oportunidade você lança a palavra. Porque Deus é o Deus que cria as oportunidades, você não pode perder. Aí a Bíblia diz o quê? Diz que de repente você está diante de um ímpio, e você tem a oportunidade de falar do meu amor, e você não fala, e o ímpio sai, e o carro atropela, e quem vai requerer o sangue dele de você? O Senhor. Por quê? Porque você teve a oportunidade e não falou. Mas se você fizer o contrário, você tem a oportunidade, e você lança a palavra, aí o infeliz sai, o cão leva ele lá, mas você está livre do sangue dele. Porque ele teve a oportunidade. Nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunho. O tempo todo o ímpio está nos observando. Às vezes a gente não faz nada demais, porque hoje não quer nem mais que a gente vai para a praia. Eu quero saber quem foi que foi na praia. Porque Deus fez a praia e eu gosto de praia. Agora, nós temos que ser o quê? Prudentes. Pastor vai para a praia de domingo, não. Quando o pastor vai para a praia, só fica no meio da multidão, não. Porque o olho é miserável. E a mulher hoje anda praticamente nua. E não adianta, porque o olho vai se inclinar, não existe santarrão para isso. Ainda que olhe e não deseje, mas olha. Disfarça e passa o olho. A realidade é essa, irmão. Não adianta ficar com hipocrisia que eu não faço, que eu... Esqueça isso. Faz e acabou. Por que a gente não deve olhar, a mulher vem, é pecado achar alguém bonito? Não. Nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunha.
A irmã vem ali, a mulher vem ali. Rapaz, que mulher bonita. Deus caprichou. Aí ela passa, ó. Aí o cão fica, olha para trás, olha para trás. Aí se você fazer isso, irmão, ó, já se quebrou. Já era. A vigilância é constante, porque assim como o inferno fica assim, os demônios, ó, ele vai olhar, ele vai olhar, ele vai olhar. Os dois estão ali, não olha não, rapaz. Não olha não, rapaz. Não olha não. Aí quando o cara vigia, aí os dois dizem, não olhou. Aí os cães ficam todos envergonhados. Sabe aquele desenho animado que tem um diabinho e um anjinho? O diabinho diz, faz o errado. O anjinho, não faça não. Na nossa mente é a mesma coisa. O crente só peca se quiser. Agora a gente pega com atitude, pega com pensamentos. Cabe a nós reconhecermos e pedir perdão. Mas pastor, então eu posso pecar todo dia e pedir perdão? Vai chegar uma hora que Deus não vai nem ouvir. Vai deixar você descer a sepultura e ir com o Zé do Garfo, fazer companhia a ele. A nossa vida é uma vida de melhora. Eu digo que a salvação é a escada. A escada que Jacó viu, ó, que ia até o céu e viu hoje subindo e descendo, aquela escada representa a salvação. Tem vezes que a gente sobe 2 degraus, 3, 4, 5. De repente a gente volta a 1. De repente estaciona tempo e tempo, aí nada flui. Aí a irmã estava aqui contando um testemunho da Coelba, que ela recebeu indenização, o advogado tentou roubar ela, mas Jesus estava de olho. Aí a irmã, e com o diácono também, querendo ajustar as coisas na casinha deles. E Jesus estava vendo. Aí Deus criou uma situação para que isso viesse acontecendo. A salvação dos irmãos está lá, estão subindo. Mas no coração dele, eu quero ajeitar minha casa, Senhor. Isso é normal. Senhor, eu quero comprar um carro. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas estava no degrau estacionado. Aí Deus cria uma situação. Aí a irmã já resolveu um problema na casa deles que ele queria resolver. Então era subir um outro degrau. O degrau da prosperidade. O degrau do desejo do coração. Daquilo que você deseja. Aí você vai ver, Jesus vai dizer assim. Que nós temos que buscar primeiro o quê? O reino de... E a sua... Olha, eu sei que lê Bíblia. E as demais coisas você não a crer? Pronto. Não precisa agonia. Pastor, me dá um relógio desviado, é alguma coisa aí? Pronto, eu sempre digo que o relógio é desviado. Tá? Não precisa agonia. O que é que Deus quer? Busque a Ele. Quando Jesus diz buscar primeiro o reino dos céus, aí você entregou a sua vida para Jesus. Aí você recebeu. O reino dos céus passou a habitar dentro de você. E a sua justiça, qual é a justiça do céu? A palavra. É ela que nos justifica. E quais são as demais coisas, pastor? Aquilo que você quer. Aquilo que você deseja. Aquilo que você sonha. Aí é claro que você não vai ficar dentro da sua casa dizendo, Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Aí o Senhor está dizendo, vai sair, preguiçoso, a porta está aberta. Senhor, abre porta, mas não tem coragem nem de sair procurar um emprego. Está desempregado dentro de casa, é tão preguiçoso, vende água. Já vendi água, já vendi geladinho, picolé. Eu conheci um irmão em Cristo em Salvador, ele vendia picolé. Minha mãe odiava ele. Porque ele vendia picolé assim, ó. Picolé. E o picolé é bom, mas minha mãe, por esse gesto dele, minha mãe não comprava picolé na mão dele. E um dia conversando comigo, eu conversando com ele, aí eu falando, daí ele começou a desabafar um pouco, ele era um pouco gago. E ele disse, irmão, eu vendo picolé há 30 anos. Como o senhor vê aqui, desde pequeno aí, eu vendo picolé aqui. Deus levou ele. Mas ele tinha na época um carro seminovo na garagem. Ele tinha uma casa de primeiro e segundo andar, ele morava no segundo, as duas de baixo eram alugadas. E tudo com picolé. Tudo com picolé. Então quando você quer, Deus age. E Deus se faz prosperar em qualquer coisa que você colocar nas mãos dele. Não precisa ser muito dinheiro não, querido. Basta ser um dinheiro abençoado. Para que a prosperidade
prosperidade financeira, porque prosperidade não é só financeira, para que a prosperidade inunde a tua vida e a tua vida passa também a ser cumpridos os propósitos que você sonha, porque faz parte do nosso ser. Quem não quer chegar em casa e ter a comida lá boa para você comer? Todo mundo, irmão. Quem não quer ter um carro novo para andar? Todo mundo. Quem não quer ter uma casa boa para morar? É sonho de todos. Ah, pastor, mas o que eu ganho não dá mal para comer. Se dá mal, se não dá malmente para você comer, o problema está em você e não na quantidade de você. Talvez você ganha 2 mil, gasta 4. Aí vai reclamar de Deus como? Não tem como reclamar. Educação financeira, eu também preciso disso. Está cortando aqui também igual a navalha, traçando tudo. Está pensando que primeiro não corta? Primeiro corte é aqui, a porrada primeiro é aqui. Quando sai já era. Você está entendendo o mistério? Porque nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Então nós não podemos ter uma vida miserável. O crente vive pedindo comida. O crente não tem uma roupa para vestir. De quem é que você é filho? A irmãzinha falou do estudo dela, Deus está abrindo porta e vai abrir mais. Fé. Você tem que acreditar que você pode mudar a tua história. Porque Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Vai depender, o que depende é da forma que nós estamos lidando com aquilo que Deus tem colocado sob a nossa responsabilidade. O outro irmão era um ex-meliante. A 7ª aliança, olha infeliz, abençoado. O cão levou as outras 6. Mas chegou na 7ª, 7 é o número da perfeição, acabou. Vai subir com ela para a glória. Você está entendendo o mistério? Há uma grande nuvem de testemunho. Paulo não, e o escritor continua dizendo assim, olha o conselho. A parte B. Deixemos todo o embaraço. Ó. Ninguém aqui é criança, né? Deixemos todo o embaraço. Aquilo que é errado, se afaste. Se não puder cumprir, não faça. Se não puder fazer, não faça. Eu digo porque eu sou um profissional liberal, eu sou marceneiro, tenho uma marcenaria, tenho uma vidraçaria, e eu já sofri muito com isso, por causa de mão de obra. Hoje eu me policio, mas já sofri muito, por isso que está cortando aqui logo. Hoje eu só pego o que eu posso fazer. Diminuiu bastante o número de serviços, mas a vida financeira melhorou. Porque não adianta abraçar o mundo, se sufocar. Não precisa isso. O pouco que você tem que ser abençoado, tem que ser consagrado. Houve oração do dízimo lindo que vocês fazem aqui, não vi lugar nenhum, consagra ali as pessoas, tá? Eu fiquei até preocupado que não tinha internet, irmão. Eu disse, Senhor, fui receber a oração de uma oração do outro, e não tem internet. Fui lá, a internet abriu, fiz o Pix, falei para a mulher, tu trouxe dinheiro? Eu digo, trouxe, então tu cobre eu e tu. Não consegui, mas eu consegui. Porque o dízimo é de suma importância. Me perdoe, pastor, Deus está colocando no meu coração isso. Por quê? Porque o dízimo é forçado, não. Quando a gente não dá o dízimo, a gente está roubando a Deus. Mentira de quem falou isso. Roubará, pois, o homem a Deus, toda vez me roubar do dízimo nas ofertas alçadas, diz o Senhor. Para quem é? Para o sacerdote que era ladrão antigamente. Como tem sacerdote ladrão hoje. São eles que roubam a Deus, eles roubam do dízimo. Mas eu dou meu dízimo se eu quiser. Seu dinheiro é meu. Quem trabalhou foi eu, não foi Deus? Não é assim? Se eu quiser, é assim, né? Eu estou certo ou não estou, diabo? O dinheiro é meu, eu devolvo se eu quiser. Mas por que eu sou fiel? Porque eu reconheço que o meu Deus
me dá a saúde para trabalhar. Eu reconheço que o meu Deus abriu a porta para o serviço vir. Então por que eu vou reter algo tão insignificante de 10% se eu tenho 90% ainda? Ah, pastor, mas hoje eu não estou devolvendo porque o meu salário, se eu tirar o 10, falta. Está faltando porque você não está devolvendo. Você não está dando nada porque não é seu. A vida é sua. Se você pegar uma virose, você vai trabalhar. Se você cair e se alejar ali, e aí? Quebrar o pé, a perna, vai trabalhar? O que é que custa você ter uma vida cercada de bênçãos? Agora não pode ser forçado. Se o coração estiver assim, vai faltar, não dá não. Continua na tua mermice lá, e fica tu lá faltando pão, sem saber o que vai comer amanhã ou tomar café no outro dia. Esqueça isso. Continua com a tua vidinha. Mas quando você devolve o Senhor, obrigado, porque isso aqui veio para a minha mão. Já qual é o preço da igreja? Sabe como é que eu faço hoje? Quando eu pego um dinheiro, eu já transfiro logo. Não precisa estar na igreja não. Já tem gravado no meu celular a conta da igreja. Eu já envio logo, para não correr o risco de eu gastar. Mas por que isso, pastor? É porque eu sou grato. E nós temos que ser gratos a Deus para que as coisas aconteçam. Porque Deus não trabalha em meio termo. Deus, Ele não trabalha na dúvida. Qual o versículo mais pesado da Bíblia? Apocalipse 3,16. É o que está em cima do muro. É o único ser humano que Deus olha e tem nojo. Tem gente que é um pé na igreja, um pé no mundo. Ora a Deus, mas vive de qualquer jeito. Ah, mas eu oro o Pai Nosso. Eu sou quase crente. É como disse o pastor Roberto Cordeiro. Se Jesus voltar, tu quase ia, mas não vai. Então você não pode viver em cima do muro. Quando um crente, uma pessoa vive em cima do muro, ele se alegra na igreja, se alegra com as coisas do mundo. É o pior indivíduo para Deus. Deus tem nojo dessa pessoa. É o único versículo que Deus diz assim: olha, tu não é nem crente, nem quente, nem frio. Tu é morno. Eu vou vomitar você da minha boca. É o pior, é o versículo mais pesado da Bíblia. Então seja fiel a Deus. Pastor, eu estou desempregado. Deus sabe que você está desempregado. Às vezes eu oro na igreja, eu digo: Senhor, abençoa aqueles que com o coração dizimaram. Ó, porque às vezes a pessoa tem vontade e não tem como dizimar, está desempregado, não tem um centavo. Mas se você tiver assim, quando pegar R$1, 10 centavos é da igreja. É de Deus. Pastor, mas o pastor vai gastar. Ele faça o que ele quiser. Faz a tua parte. Ele pode fazer o que quiser com ele. Você está fazendo a sua parte. Porque também uma parte mais linda da Bíblia de Deus se coloca em prova uma vez só. Faça a prova de mim. É a única. Malaquias 3,10 em diante. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos abrirei a janela do céu. Porque se botar a porta, é capaz de se dizer que é muita riqueza. Mas a janela do céu, e derramarei sobre vós bênção tal, que vai sobrar de todos os lados, irmão. E aqui ele continua, para ficar mais crente. Verso 2 diz assim: olha, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria, a minha tradução é gozo, outros é alegria, que ele estava proposto, suportou a cruz, ó, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha para o teu vizinho e diga assim: olha, suporte a afronta. Suporte a afronta. Porque às vezes quando você é afrontado, o diabo quer tirar a tua paz. E por causa de uma afronta, se você não suportar, a sua vida pode ser destruída. Quantas pessoas morrem hoje? Tudo é matar. Porque vê mais gente morta do que cachorro. Passarinho. Você está no trânsito. Antigamente era brigão. Eu tinha um patrão.
hoje o cara me verdade. Hoje o cara me fecha, eu agradeço. Nem olho para o lado. Vou embora. Alguém te afrontou? Errado ou certo? Baixa a cabeça. Você está errado, me perdoe. Não, eu estava errado mesmo. Senhor, me perdoe, eu errei. Eu recebi aqui, foi. Mas eu não estou errado, Senhor. Abençoa ele. Não deseje mal não, porque às vezes tem uma maneira de eu vou entregar na mão de Deus, viu? Você vai ver. Achando que Deus vai se vingar, Deus não faz isso. Você tem que orar para a pessoa ser salva. Senhor, ele se levantou contra mim, abençoe ele. Converte o coração dele, Senhor. Tira esse mal da vida dele, da família dele. Abençoe. E por causa disso, ó, porque foi que Jesus se assentou, os que estão dizendo aqui, ó. Porque foi que Jesus se assentou à destra, à direita de Deus. Por quê? Porque ele desprezou a ação. Ficou calado. Cuspe na cara. Calado. Jesus, ele é o guia da nossa vida. Nós temos que ser imitador de Cristo. Aí Paulo ensinando, pregando já durante alguns anos, ele diz, olha, já que passei imitador de Jesus para você, é tão difícil, então ele diz assim, olha, seja imitador de mim. Olha a ousadia de Paulo. Seja imitador de mim, como eu sou de Cristo. Olha aí. Olha que coisa. Então, quando você suporta a afronta, você está dizendo, Deus está comigo. Eu sou mais forte do que você, Satanás, que está agindo na vida dele, na vida dela. E não pensa, mas eu sou daquela que não leva desaforo para cá. Eu sou crente, mas não levo desaforo para cá. Você não vai sentar à direita de Deus. Você tem que suportar a afronta. Amém? Amém? Mas não é suportar e permitir que alguém te humilhe, não. É diferente. Não baixe a sua cabeça para ninguém. Errado ou certo. Está errado, olhe para o olho dele, irmão, me perdoe, eu errei. Em nome de Jesus, eu não vigiei, o irmão me perdoa, o diabo cai por terra na hora. Mas você está certo. E o cara está te humilhando. Ô irmão, Deus te abençoe, Deus te guarde. Dá as costas para ele. Porque o que o diabo quer é tirar a tua paz. O escritor continua aqui no verso 3, ele diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Olha aí, ele suportou, mas ele não desfaleceu, ele não ficou triste, porque ele sabia que ele tinha razão. Mas por que ele sabia que ele tinha razão? Porque quem nos justifica é Deus. Então nós não podemos, por hipótese nenhuma, ficar tristes porque alguém nos afrontou. Ele foi afrontado, ele não desanimou, ao contrário, ele ergueu a cabeça, porque ele sabe que ele está sendo caluniado, ou há um levante contra ele, mas aquele que pode todas as coisas é quem o justifica. E essa certeza tem que estar dentro de nós. Amém? Seja amigo de Deus. Converse com Deus. E para conversar com Deus, você está de joelho ali chorando, me engano o tempo todo, não. Conversa como um amigo. Como você conversa com uma amiga sua quando vai falar da vida do outro. Né? Você está entendendo? Conversar com ele. Conversar. Porque imagine se o pastor está aqui, aí toda irmã que vem conversar com o pastor, você vai ver. Aí o pastor e nós que somos assim, né, pastor? Normais. Agora imagine Deus. O que é que Deus quer? Conversa franca, livro aberto, palavra
palavra sincera. O eunuco conhecia Deus. O eunuco tinha intimidade com a palavra, com Deus não. O infeliz era desviado. Era soberbo, porque era obediente à palavra. E era obediente, ele não mentiu. Porém, ele disse: eu não sou como os demais pecadores. O Senhor sabe que eu sou fiel, vou sempre à igreja, devolvo o meu dízimo. O Senhor sabe que eu sou aquele cara. Estou colado contigo, não está. Aí o outro infeliz diz: eu sou tão miserável, Senhor, pecador. Eu não sou digno nem de olhar para o céu, mas tem misericórdia de mim. Aí o Senhor disse: qual das duas orações o Senhor recebeu? Ao que se exaltou ou ao que se humilhou? Coloca uma coisa no teu coração: nada que nós façamos para Deus é o suficiente. E você sabe qual é a pior coisa que existe? É onde o diabo entra. Não vão vigiar a partir de hoje. Eu aprendi isso há muitos anos, porque eu chegava em casa, quando eu pregava muito na estação Pirajá, Mussurunga, eu pegava o ônibus, ia pregando dentro dos ônibus, aquela coisa toda. E eu chegava em casa com a alma lavada. Eita, que hoje, até a repreensão do Senhor. Aí o Senhor disse para mim assim: olha, as tuas obras, para mim, é como um farrapo de imundícia. Faça, evangelize, pregue, convide, faça missão, mas nunca permita que o diabo, quando você chegar na tua casa, coloque na tua mente: você hoje jogou duro, viu, pai? Não permita. Ao contrário, Senhor, me perdoa porque eu não fiz mais. Eu não alcancei hoje o meu objetivo, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai me fortalecer e eu vou ser um servo melhor para ti. Agora, coração puro, porque Ele conhece e sonda os nossos corações. O versículo 4, para encerrar por causa da ceia, diz assim: olha, ainda não resisteis até ao sangue, combatendo contra o pecado. O verso 5: já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido. Hoje não existe mais aquela coisa de você, que nem antigamente quando o profeta falava, se não cumprisse ele morria. Hoje Deus está guardando tudo para o último dia. Tem muita gente falando aí o que Deus não está mandando falar, mas deixa lá, está nas mãos de Deus. Porém, quando Deus nos exorta, Ele sempre cria uma situação adversa. Mas as situações adversas, eu volto à palavra, não é criada por Deus, é criada por nós. Porém, houve uma permissão para que nós venhamos a ter um entendimento do que o que nós estamos passando hoje foi consequência de algum ato nosso. Quando a gente trata com pessoas com algum tipo de dificuldade, seja no casamento, relacionamento, primeiro a gente vai aonde? Na raiz do problema. Quando a gente vai aconselhar casais, a maioria dos casais hoje, eles brigam por tanta besteira, tanta bobagem. Mas quando os dois estão inflamados, é mais fácil derrubar do que levantar. Não é isso? Para construir uma igreja dessa, um templo desse, o pastor vai estar construindo a igreja aí, vai passar um tempo. Mas se alguém quiser derrubar isso aqui, pega uma máquina ali, 1 dia, 2 horas, derruba tudo. Assim é a nossa vida no âmbito espiritual. Constante vigilância. Nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunha. E tudo de ruim que nós venhamos a passar, primeiro, existe um para quê. Não é o porquê. Porque se nós estamos passando, porque nós mesmos causamos. Não esqueça isso. Mas vai ter um para quê.
Às vezes Deus permite coisas nas nossas vidas para mostrar, para nos direcionar para outra direção. E lá vai nos fazer crescer diante da sua vontade. Só seja o quê? Grato. O tempo todo. Seja grato. Como a palavra diz o quê? Dai glória. Dê glória. Abriu a geladeira, está repleta, você escolhe. Vou comer o que agora? Melancia, melão, maçã, uva. Mas tem um dia que quando abre, está aquele negócio ali que parece só vaso de água. E tem que dar o mesmo glória. Ah, escute, e o glória não pode ser diferente de quando está cheio, não, tem que ser puro. Aí Deus vai dizer assim, o diabo da Paulo está dando glória a Deus daquele jeito. Aí Deus diz, mantenha o celeiro dele cheio, porque eu quero que esse glória seja constantemente dessa forma. Amém, irmãos? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus.